Olá, eu estou vindo aqui mais uma vez para falar de família. O nosso foco é sempre família e finanças, finanças da família. E hoje eu quero falar um pouquinho assim de o atendimento à família, porque eu recebi um telefonema de um amigo que está fazendo um atendimento. E ele conversou comigo e colocou as questões desse atendimento que ele estava fazendo. E depois que ele colocou o quanto ele ouviu essa mulher que o procurou e contou situações do casamento dela, ele entrou em contato comigo, porque ele precisa ajudar essa pessoa. E eu fiz uma pergunta a ele, porque essa mulher ela trouxe algumas questões, ela trouxe alguns assuntos relacionados ao seu casamento. Então eu perguntei a ele assim: e o que o esposo falou? O que o marido falou sobre isso? E ele disse assim para mim: não, eu não ouvi o marido. Então eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre isso, porque nós que trabalhamos com família, eu quero falar com você que é pastor, que faz gabinete pastoral, eu quero falar com você que trabalha no Ministério de Casal e Família, que nós nunca podemos ouvir um lado só. A Bíblia mesmo fala isso, que não há sabedoria em você ouvir somente uma parte. Então nós precisamos ouvir a outra parte. Os anos que eu trabalho com família, os anos que eu estou nesse ministério, me fez aprender algumas coisas, a dura pena, né? Vamos dizer assim, porque eu já ouvi mulheres em situações tão difíceis, onde eu ficava pensando: meu Deus, como é que esse homem pode agir assim? Como esse homem pode ser assim? E numa oportunidade mais à frente, eu conversando com o marido, eu descobria que a história não era aquela que ela me contou, que não era desse jeito, que ele tinha a versão dele e que era muito forte também, muito importante. Então nós precisamos sempre ouvir os dois lados. Você não pode acreditar piamente, porque a pessoa que te procura, ela realmente está vivendo uma dor. Ela não te procura à toa para vir contar uma historinha ou para vir falar mentira, não. Ela está vendo aquela situação dessa forma, da forma que ela te conta. Ela está vendo assim mesmo. Ela não foi ali enganar o pastor ou o conselheiro, não. Mas é que o outro lado também está vendo a situação de uma forma que está fazendo com que ele também sofra, com que ele também não esteja bem. Então nós precisamos ouvir os dois lados. Ah, Lucimar, mas e quando eu não tenho acesso a outra parte? E quando a pessoa chega para mim, mas não tem como ouvir a outra parte? Como é que eu vou fazer? Então a Bíblia, ela tem para nós o direcionamento para o bem viver. O direcionamento para o bem viver. Se uma mulher chega e ela conta, por exemplo, que o casamento vai mal, porque o marido não lhe dá atenção, porque o marido não tem tempo para ela, e ela bota várias questões, você vai ver dentro da palavra de Deus qual é o papel dela. Se você não tem acesso a esse marido, você pode ensinar ela a cumprir o papel dela. O papel de ajudadora, o papel daquela que está à disposição, aquela que está ao lado, aquela que também precisa ver quais são as carências deste marido, né? Normalmente, quando eu trabalho com alguém que vem só, eu digo assim: me diz o que você espera do seu marido. Quando eu atendo uma mulher, ela veio só e eu não tenho acesso a ele. E aí, às vezes, ela fala algumas coisas, eu falei: anota aí. O que você gostaria que o seu marido fizesse que ele não está fazendo? E aí ela anota, ela faz uma relação, ela coloca lá algumas questões. E depois que ela faz tudo aquilo, eu falo assim: então, agora você vai para casa fazer tudo isso por ele. Você vai para casa e vai cumprir tudo que você espera que ele faça, você vai cumprir isso na vida dele. E às vezes ela não entende, ela reluta um pouquinho: mas como assim? Ele não merece, né? E costuma dizer: ele não merece. Eu falei assim: olha, não é merecimento, esse é o seu papel. A Bíblia tem uma lei, a lei do dar e receber. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. O que você está esperando?
receber do seu marido. Então vai e transborde o seu marido disso, inunde o seu marido disso, que lá na frente, em algum tempo, você vai ter a resposta. A resposta pode não vir de imediato, a mudança dele pode não vir de imediato, mas o tempo trará respostas para você. Então sempre pense nisso. Esse ministério de casal e de família é um ministério onde nós temos que ter muito amor, muita paciência, muita calma, mas nós temos também que estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus, eu vou repetir, ela traz as regras do bem viver aqui na Terra. Ela é como um manual. Ela tem regras para nós. Se nós aplicarmos, nós viveremos bem. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 7, 32, diz que há diferença entre ser solteira e casada. E também diz que há diferença entre o homem solteiro e o casado. E para os dois, para o homem e para a mulher, a palavra diz assim, o casado ou a casada cuida das coisas do mundo e como agradar o marido. O casado cuida das coisas do mundo e como agradar a mulher. Se a gente parar para analisar esse versículo, ver todo o contexto dele, trabalhar ali e pegar esses detalhes, nós vamos resolver muitos problemas que estão em muitos casamentos. Cuidar das coisas do mundo está falando ali de tarefas, de atribuições, que são responsabilidades da pessoa casada. Então, nós temos muitas responsabilidades, muitas tarefas, muitos trabalhos. Nós vamos cuidar, nós vamos trabalhar, nós vamos pagar conta, nós vamos na reunião de escola dos filhos, nós vamos levar o pediatra. E são muitas coisas, nós vamos cozinhar, nós vamos lavar, nós vamos limpar um banheiro. Tudo isso são atribuições. Tudo isso é cuidar das coisas do mundo. Aí tem um E. E como agradar ao marido. E como agradar a esposa. Então pense nisso. E você que é líder, você que atende, você que ensina, pega aí essa observação para você passar para os casais que você atende, sempre. Olha, você tem uma função, agradar o seu marido. Você tem uma função, agradar o seu esposo. Então vamos pensar um pouquinho nisso. O que eu tenho feito para agradar o meu marido? O que você tem feito para agradar o seu marido? O que você tem feito para agradar a sua esposa? Então hoje é dia de pensar nisso. E voltando lá ao assunto inicial também, eu não quero fechar sem ele. Você que trabalha com ministério de casal e família, você que é pastor, atende gabinete pastoral, você que tem chamada para esse aconselhamento, nunca ouça um lado só. Sempre é necessário ouvir os dois lados, mas se você não tiver acesso a outra parte, ensine a parte que está ali com você, seja o marido, seja a esposa, a cumprir o papel dele. A Bíblia tem papéis, então ensine a cumprir o papel, né? O marido ama, a Bíblia manda o marido amar, a esposa honra e respeita, a Bíblia manda a esposa respeitar. Então pense nisso, você ensina o papel, e se a pessoa cumprir, muita coisa vai melhorar no casamento. Deus abençoe a todos.